E esse texto se encontra lá em Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, glória a Deus. A partir do versículo 22 até o versículo de número 26. Iremos ler apenas esse parágrafo. A epígrafe do texto diz: Jesus anda por cima do mar. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 26. Glória a Deus. Esse cenário que os discípulos aqui estão passando nesse texto se semelha muito, é semelhante muito ao que nós estamos passando. Diz assim o texto: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Eu vou continuar. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E aqui finalizo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Espírito Santo, nessa oportunidade eu quero que o meu nome desapareça. Nessa oportunidade eu quero que meus pensamentos sejam voltados ao Senhor, que os meus ouvidos sejam sensíveis à sua voz. Tudo aquilo que me revelaste nesse texto para ministrar aos seus filhos, a ministrar ao teu povo, eu quero ser fiel a cada palavra que me disseste e que me instruíste. Fala melhor em cada coração. Ajude aquele que está caído a se levantar nessa palavra. Aqueles que estão, Jesus, desanimados a se animar com essa palavra. Aqueles que estão amedrontados a se confortar com essa palavra. No nome de Jesus, tenhas liberdade, Espírito Santo, e fale melhor em cada coração, no nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nessa passagem, após Jesus ele ter feito a sua primeira multiplicação dos pães, em que havia uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e sem contar as crianças. E Jesus, feito este milagre de multiplicar os pães e as águas, ele vai então a outro lugar, que por nome tinha Genezaré. Então ele estava ali, naquele lugar deserto, em que a Bíblia não cita o seu nome, quando após ele recebeu o anúncio da morte de João Batista, e ele ter ficado triste por conta disso, ele vai a um lugar deserto, para então ele acalmar as suas emoções, ele passar então a não tratar alguém diferente, porque o momento que ele estava passando era um momento delicado, porque ele tinha acabado de ter perdido seu irmão, de ter perdido João Batista, que tinha batizado Jesus. Então ele vai para esse lugar deserto para descansar suas mentes, para descansar suas emoções, e uma multidão vai até ele. Então diz a palavra que tinha ali apenas 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus, com esse milagre, aquelas almas, aquela multidão foi sustentada, e 12 cestos sobraram ainda, dos 5 pães e 2 peixinhos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Por quê? Então Jesus, ele vai e envia seus discípulos para passar a outra banda do mar, até Genezaré,
enquanto ele despede a sua multidão. Jesus, meus irmãos, ele sabe o nosso começo, o meio e o fim da nossa história. Porém, há aquilo que eu disse no início aqui sobre o nosso livre-arbítrio, as nossas próprias escolhas. Jesus, ele sabe o nosso final, porém, com as nossas escolhas, nós chegaremos em lugares. Se formos com as escolhas de Deus, chegaremos nos lugares e planos de Deus. Se formos pelas nossas escolhas, enfrentaremos as nossas próprias, os nossos próprios resultados, as nossas próprias consequências. Então Jesus, veja bem, Jesus ele envia os discípulos para outra banda, e ele vai e sobe ao monte para orar, e ele fica ali só. Ele passa então a estar orando, e os discípulos já estão no meio do mar. Quem são esses discípulos? Ao meio dele, desses 12 discípulos, estavam Pedro, Tiago, João, André. Se você for estudar a Bíblia e for estudar os 4 evangelhos, você vai ver que Pedro e André, Tiago e João foram os primeiros discípulos de Jesus. E o que eles estavam fazendo? Pescando. E esses homens, mesmo pescando, abandonaram sua pesca, abandonaram sua prática, a sua profissão, eles viviam disso e foram seguir Jesus. E aquele mar não era desconhecido pelos discípulos. Eles já sabiam, por conta das montanhas naquela região de Jerusalém, muitos ventos assolavam aquele mar. Muitos ventos naquela temporada em que eles estavam atravessando o mar eram contrários e eram fortes. Eles sabiam dessa situação, mas eles obedeceram à voz de Jesus. E eles começaram a passar para outra banda, porque Jesus tinha enviado eles para aquele lugar. E mesmo eles confiando na voz de Jesus, veio então esse vento, veio então essa dificuldade contra eles, que eles já sabiam que ia acontecer, que eles já esperavam, porque eles eram profissionais naquilo que eles faziam antes de seguir Jesus. E então eles começam a ficar com medo, começam a dizer: acabou a nossa história, aqui é o nosso fim. Jesus ele está lá do outro lado, nós estamos aqui no meio, nós estamos sem ele. E o que nós vamos fazer? Se esse vento é contrário a nós, o nosso barco já está indo quase a pique, as águas já estão entrando dentro do barco. E eu imagino, imagine comigo, aqueles 12 discípulos, um olhando para o outro e dizendo: André, se eu fiz alguma coisa contra você, me desculpe. Se eu falei alguma palavra que te magoou e eu não percebi, me desculpe. João olha para o seu irmão Tiago e fala: meu irmão, que lindas experiências nós vivemos até aqui. Acabamos de ver Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixinhos. Imagina o diálogo entre eles naquele momento de dificuldade. O que eles estavam pensando, o que eles estavam conversando entre eles, naquele vento que estava assolando as suas vidas. Mas, a 4ª vigília da noite, vem Jesus, andando por cima das águas, de encontro a eles. E Jesus, ele vindo andando por cima das águas, os discípulos olham e vê somente de longe uma estola sacerdotal branca que Jesus usava, e naquele vento, naquela tempestade, imagina aquela neblina, eles olhando para o mar e não sabendo que estava vindo por cima do mar, e eles diziam assim: agora é o nosso final. Nós estamos vendo um fantasma lá, agora é o nosso fim. E eles de longe gritam: é um fantasma. Mas Jesus vem e diz: tem bom amor, sou eu. Então, Pedro, ele mesmo vendo que os seus amigos, que os seus discípulos e apóstolos, seus irmãos, estavam amedrontados, estavam com medo, ele olha para Jesus e fala: Jesus, se é tu mesmo, se é tu, me faz ir ter contigo. Me dê a oportunidade de andar por cima das águas. Ele desafia então Jesus, o mestre. Ele toma uma iniciativa. Então Jesus fala: vem, Pedro. Pedro então ele desce do barco e começa a andar por cima das águas. Imagine Pedro, um homem, ser humano como eu e você, descer sobre um barco e começar a pisar nas águas e não afundar. Comece a imaginar essa experiência. Você pisar sobre as águas, sobre um alto mar de grande profundidade, e você como se fosse
numa terra, como se fosse nesse altar, andar normalmente. E Pedro começa a se maravilhar. Pedro, ele passa a saber que realmente era Jesus ali. Só que Pedro, ele começa, além de maravilhar Jesus, olhar para o vento, olhar para aquela tempestade que estava assolando eles, e começa a pensar: eu não vou conseguir chegar até Jesus. Então ele começa a afundar. E Jesus vai então e pega a mão de Pedro e fala: homem de pouca fé, por que duvidaste? E mesmo Pedro afundando, Jesus não desistiu dele. Jesus foi lá e pegou a Pedro e trouxe mais perto dele. E eles foram então a caminho do barco. E quando eles chegaram no barco, que Jesus entrou, aquela tempestade se acalmou, o vento contrário se aquietou, o mar sossegou e tudo começou a andar normalmente, porque Jesus tinha entrado no barco deles. Eu estou aqui nessa rápida introdução para contextualizar vocês a esse texto e a essa história. E agora eu inicio então aquilo que o Espírito Santo veio ministrando a mim no tempo que nós estamos vivendo, e é semelhante a essa passagem. Por quê? Nós, desde o princípio, recebemos a palavra de Jesus, recebemos a confirmação de que Jesus, ele voltaria para nos buscar, e que a nossa terra prometida, a nova Jerusalém, era necessário do lugar que nós estivéssemos para nós ir à direção à nova Jerusalém. Então, nós, no processo que nós estamos hoje, estamos a caminho da nova Jerusalém, pela confiança de qual palavra? Da confiança de Jesus. Nós hoje estamos a caminho à Nova Jerusalém. E quem disse isso? Jesus, assim como ele tinha dito aos discípulos. E hoje, mesmo com Jesus não estando conosco, como ele não estava com os discípulos, ele está à destra do nosso Pai, intercedendo por nossas vidas. Glória a Deus. Jesus, ele está à destra do Pai, porque a palavra diz que Jesus é o mediador entre o homem e Deus, e tudo que nós falamos, Jesus, ele absorve aquilo que vai ser necessário, que vai ser bom para nossas vidas, e fala a Deus, revela a Deus: Pai, aquele servo, aquela serva minha está pedindo isso. Então Jesus, ele é o nosso intercessor, ele não está aqui conosco, mas ele está orando, ele está intercedendo por nossas vidas. E o que estava acontecendo naquele tempo? Jesus não estava com os discípulos, ele estava orando, ele estava ali sozinho. E então Jesus, ele vendo que os discípulos estavam em dificuldade, ele vai então a caminho a eles. Aí, em meio àquela dificuldade, em meio àquele vento contrário a eles, mesmo assim, ele vai ao encontro daqueles discípulos. Glória a Deus. Esse vento que está contrário às nossas vidas hoje, esse mal que está barrando muitos hoje, que está amedrontando e que está impedindo muitos de estar chegando até aqui ao templo, de estar louvando ao Senhor Jesus, que está no meio do mar, no meio da sua trajetória, e esse vento que está assolando as nossas vidas, Jesus começou a ministrar e me revelar e falar assim: filho, não deixe que o meu povo se esqueça, que mesmo que a dificuldade, que mesmo que o mal está assolando esses, que mesmo que o mal está vindo contra eles, eu estou andando sobre as dificuldades, eu sou o nome sobre todo nome, eu tenho poder sobre todas as coisas, eu estou indo de encontro a eles, eles estarei ainda chegando ao barco e à vida deles. Aleluia. Jesus, ele está intercedendo pelas nossas vidas. Mesmo que esse vento, mesmo que esse mal é contra as nossas vidas, contra a nossa trajetória, Jesus está caminhando sobre esse mar, Jesus está caminhando sobre essa dificuldade, e esse mal não vai parar Jesus, e ele vai chegar na sua vida. Glória a Deus. Jesus, ele nunca nos esqueceu, meus irmãos. Jesus, ele sempre se lembrou de cada palavra que você pediu. Jesus, ele está vindo de encontro a nós, porque ele nos prometeu a estar chegando a nova Jerusalém. E ele sim tem noção daquilo que nós estamos passando hoje. E ele está ansioso para voltar, nos buscar, para ir morar com ele no céu. Então Jesus, quando ele vai chegando, os discípulos dizem: é um fantasma? É o mesmo que está acontecendo hoje em nossas vidas.
Passe a conjecturar que você está em um barco, esse barco significa sua vida, e você está rodeado de amigos, está rodeado da população em geral. E essas pessoas, quando elas estão vendo a Jesus chegando próximo de nós, as pessoas estão dizendo: é um fantasma, não é Jesus. Como que pode ser Jesus se nós estamos passando por essa pandemia? Como que pode ser Jesus se nós não temos muita liberdade para sair dos nossos lares? Como que é Jesus? Jesus não existe, Jesus é um fantasma? O que pode ter acontecido com nós se ele estivesse aqui mesmo existindo? Muitos estão dizendo: Jesus é um fantasma. Deus, ele não existe. Olha o que aconteceu nesse momento. Esse vírus, essa dificuldade contra nós, ele não existe. Mas Jesus mesmo assim está vindo de encontro. Jesus mesmo assim está passando por cima de tudo e de todos. Sabe por quê? Porque ele estava no monte orando, no monte intercedendo. E quando você está orando, você está intercedendo, você não está falando sozinho, você não está em um monólogo, você está falando com Deus, e Deus, ele está te ouvindo, e ele vai te direcionar, ele vai falar para você o que deve ser feito. Então Jesus, com a intercessão dele, eu imagino então Deus visitando a Jesus e falando: filho, os seus discípulos, os seus apóstolos, eles estão no meio do mar, eles estão passando por dificuldade, eles estão com medo, eles estão achando que vão morrer, eles estão achando que esse é o final das suas vidas, é o final da sua trajetória. Então, filho, vai até encontro a eles. E é o mesmo que está acontecendo neste momento. Este mal está contra nós, este mal está vindo contra nossas vidas, mas Jesus, ele com a sua intercessão, Deus, ele está falando: filho, vai de encontro ao meu povo, filho, vai visitar o meu povo, porque eles estão clamando por você. Oh, glória a Deus. E Jesus então, mesmo eles dizendo que era um fantasma, ele com sua mansidão, com a sua bondade, vai nos ensinar: tem bom ânimo, sou eu. Mesmo aqueles que estão com você, que vão dizer: Jesus, ele não existe, Jesus é um fantasma. Mesmo eles estando perto de você, quando Jesus chegar, ele vai dizer: filho, tem bom ânimo, sou eu. Glória a Deus. Sou eu que estou aqui. Então, mesmo essa circunstância, no meio de Pedro, ele passa a olhar para os discípulos e dizer: vocês estão vendo um fantasma. Quem mandou nós atravessar o mar foi Jesus. E agora vocês estão vendo um fantasma. E Pedro, ele passa então a assumir a responsabilidade dentro daquele barco. Ele toma então a iniciativa e ele vai falar com Jesus. Ele vai pedir para ter encontro a ele. E o Espírito Santo começou a me dizer de que nesse momento ele estava levantando Pedros em nossa geração, para que muitos que estão dizendo que Jesus é um fantasma, nós se levantamos e dizendo: Jesus, posso ir ter com você? Jesus, me dê a oportunidade de visitar e ir de encontro a você, porque aqueles que estão comigo já não acreditam mais. Aqueles que estão comigo já não confiam mais que nós chegaremos até Genezaré, que nós chegaremos até do outro lado do mar. E aí Jesus fala: vem, Pedro. Aleluia. Mas sabe o que me impressiona, antes de fechar esse raciocínio, que Pedro saindo de encontro a Jesus? Que o texto vai dizer que a quarta vigília da noite, Jesus foi de encontro aos discípulos. Ele mandou eles atravessar, e a quarta vigília ele foi visitar os seus discípulos. O horário judaico, o horário naquela região é diferente do nosso. Aqui nós acompanhamos, na maioria, o sol. Então, dependendo do sol e dependendo do nosso horário, nós sabemos que hora é. Mas lá eles acompanham principalmente o horário da lua, o horário que vai se escurecendo. Então se inicia a primeira vigília às 6 horas da tarde. Então lá a primeira vigília que eles consideram é às 6 horas da tarde, e de 3 em 3 horas vai aumentando as vigílias.
Então, das 6 horas da tarde até as 9 da noite é a primeira vigília. E das 9 da noite até a meia-noite é a segunda vigília. E da meia-noite até as 3 da manhã é a terceira vigília. E das 3 da manhã até as 6 da manhã, às 3 da madrugada até as 6 da manhã, é a quarta vigília da noite. Jesus, ele poderia muito bem ir de encontro aos discípulos na primeira, na segunda, na terceira, mas ele foi de encontro aos discípulos na quarta vigília da noite. E Jesus, ele me dizendo isso, me mostrando, eu comecei a falar, 3 da madrugada. A partir desse horário, Jesus começou a andar por cima do mar e ir de encontro aos discípulos. Já estava escuro, ninguém conseguia enxergar direito, então quem iria imaginar que os discípulos estavam no meio do mar? Quem poderia socorrer os discípulos naquela situação? Ninguém. Mas Jesus, ele, a partir da quarta vigília, ele vai de encontro aos discípulos. Sabe por quê? Porque ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Glória a Deus. E mesmo que muitos não vão de encontro a você, que muitos não sabem da dificuldade que você está passando, muitos não estão vendo o lugar que você está, Jesus, ele sabe, Jesus vai de encontro a você. Aleluia. Jesus, ele vai porque ele te ama. E já dizemos aqui nessa manhã que ele pagou um alto e bom preço por nossas vidas. E a quarta vigília da noite, Jesus vai e caminha sobre o mar. Então Pedro pede para ir de encontro a ele. Mas o Espírito Santo começou a falar para mim. E eu comecei a entender que Pedro, ele não apenas queria ir de encontro a Jesus, simplesmente para comprovar que realmente era Jesus. Ele me disse que Pedro, assumindo a responsabilidade e a liderança no meio daqueles que já não tinham mais perspectiva, ele queria pegar Jesus e trazer para dentro do barco deles. Pedro, ele disse assim: vocês estão com medo, vocês já não acreditam mais que pode chegar lá, vocês acham que a sua trajetória, a sua história vai acabar aqui, mas eu não. Eu vou lá e vou buscar Jesus e vou trazer perto de vocês. Eu quero que Jesus me ajude aqui nessa conjecturação. Imagine comigo, Jesus está aqui e eu sou Pedro. E eu vejo Jesus lá, e os meus amigos, a minha vizinhança, a minha cidade já não acredita mais de que nós possamos sair vitoriosos dessa situação, dessa pandemia. As pessoas já não estão mais acreditando que Deus existe. Está dizendo, aquele ali é um fantasma, ele não existe. Mas eu olho para eles e não ouço e não sou influenciado por eles, porque eu tenho Jesus dentro da minha vida e eu vou influenciar eles. Sabe o que eu faço? Assumo a responsabilidade de Pedro. E o que eu faço? Eu falo assim, eu vou lá e vou buscar Jesus. Eu vou e vou trazer Jesus para perto daqueles que desconfiaram. E Pedro, quando ele chega perto de Jesus, mesmo que ele afundou antes de chegar aqui, sabe por quê? Porque não é fácil você chegar perto de Jesus. Não é fácil você vir e mudar a história de pessoas. Não é fácil você pegar anos e anos e achar que vai ser da noite para o dia para chegar próximo de Jesus. Tem que pagar um preço sim, tem que sacrificar sim, tem que jejuar sim. Mas sabe o que vai acontecer? Muitos não vão conseguir, muitos vão afundar, mas com sua perseverança, lá basta, com sua continuação, com sua fé, você vai chegar e vai pegar nas mãos de Jesus. E quando Jesus vai com você, você vai dizer: vem Jesus, vamos mudar a história desse país. Vem Jesus, vamos mudar a história dessa nação. Vem Jesus, vamos mudar a história desse mundo. Vem Jesus para a minha vida. Vem Jesus para o meu barco. E Jesus vem com você. E Jesus chegando no seu barco, ele entra e aquele mal vai embora. Aquela tempestade se acalma. Aquele mar, ele se sossega. Porque Jesus, ele chegou. Glória a Deus. Jesus, ele está no barco. E agora o mal que estava assolando aqueles discípulos se finaliza e acaba. Sabe por quê? Jesus chegou. E quando Jesus chegou, tudo se acalmou.
E o Espírito Santo começou a me trazer essa reflexão, essa revelação. E aí, sabe o que os discípulos falam? Mestre, agora sabemos que é você. Jesus, agora reconhecemos que é você. Mas sabe o que me encanta nisso? Que eles, há 5 minutos atrás, estavam dizendo, é um fantasma. Agora que Jesus chegou, eles estão dizendo, mestre, reconhecemos que é você. Sabemos que é você. Sabe por quê? A iniciativa de Pedro, de pegar Jesus e trazer perto deles. Muitos lá fora estão achando que Jesus é fantasma, mas através da nossa iniciativa de pegar Jesus e trazer para o nosso barco, para o nosso país, para a nossa nação, vão dizer, reconhecemos a Ele. Sabemos que esse mal foi embora, porque Jesus entrou na nação brasileira, porque Jesus entrou nos hospitais e curou aqueles que estão infectados e retirou essa praga, esse mal das cidades, da nação, porque Jesus, Ele chegou. E sabe quem trouxe Jesus? Eu e você. Bate no seu peito e diz assim, eu trouxe Jesus. Eu trouxe Jesus. Fala para o seu irmão assim agora e fala assim, seja Pedro. Inicia-se como Pedro. Muito obrigado, Jefferson. Então os discípulos passaram a reconhecer que era Jesus. E disseram assim, agora sabemos que Ele está conosco, que Ele nos livrou e que Ele nos abençoou. E tudo se completa aqui, nessa passagem. Jesus, lá do início, disse para eles atravessar o mar. Sabe por quê? Ele sabe o final da nossa trajetória. Aqueles que confiaram nele e subiram no barco, chegaram até o final, mesmo com as dificuldades. E Jesus, Ele nos prometeu que iria subir ao céu, preparar-nos morada, iria voltar para nos buscar. E aqueles que permanecem no barco, aqueles que confiaram na palavra de Jesus, Ele vai voltar e você vai morar na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você vai morar com Jesus. Ele vai chegar na sua vida. Permaneça no barco. Seja como Pedro. Traga Jesus para próximo daqueles que estão achando que ele é um fantasma. Seja a diferença nessa nação. Seja a diferença nessa terra. E traga Jesus. Aleluia. E então eles chegam do outro lado. Então eles comemoram. E eles começam a se alegrar. Porque aquela dificuldade tinha acabado. Aquele mal tinha acabado e eles tinham vencido. E Jesus, Ele convida vocês que estão aqui presentes nessa manhã, para que se assuma o papel de Pedro. Busque a Jesus, traga para essa nação, traga para esse país, para que as vidas reconheçam que Ele é o Mestre, que Ele é o Senhor, que Ele é o único e suficiente Salvador. E Ele não vacila, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que Ele falou, vai se cumprir. Permaneça no barco, confie no Senhor Jesus. E na quarta vigília, aonde ninguém mais daria crédito aos discípulos, aonde ninguém mais iria de encontro aos discípulos, Jesus Ele foi. Jesus Ele estava lá, porque Jesus Ele não te abandona. Mesmo que você pense que a hora já se passou, que ninguém mais está te vendo, que o mal está ao seu redor, você pensa, agora é o meu final. Jesus está caminhando por cima da dificuldade que você está passando. Jesus está caminhando por cima do mar que está te assolando, para te dar a vitória e para dizer, tem bom ânimo, sou eu. Guarde isso, tem bom ânimo, sou eu. Jesus, através dessa manhã de domingo, que nossa nação brasileira está em jejum e em oração, em sacrifício a Ele. Ele está entrando nessa nação, está entrando nesse país, e está dizendo, tem bom ânimo, sou eu cheguei, e esse mal vai acabar e vai sair, porque vocês são mais do que vencedores. Glória a Deus. Eu peço que vocês se coloquem de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. E como nós não podemos vir até a frente, nem podemos dar as mãos, mas individualmente, eu vou orar e vou abençoar a sua vida nessa manhã, Jesus, para que você saia nessa manhã com a perspectiva de Pedro, saia com a vontade de Pedro, de buscar Jesus e
trazer para essa nação, para esse país e também essa cidade. Para que esse mal não assole as vidas daqueles que buscam o Senhor. Porque nenhum mal vai chegar à sua tenda no nome de Jesus. Feche seus olhos neste momento. Eu vou estar orando. Deus, Espírito Santo, aqui estão os seus filhos, Pai, que se comprometeram a estar hoje presente na manhã desse domingo, para estar, Jesus, entregando a sua vida em sacrifício, para estar entregando, Jesus, uma oferta agradável ao Senhor, para estar, meu Deus, buscando mais do Senhor. E nessa manhã, Pai, venha consolar os corações que estão quebrantados. Venha estar alcançando as vidas que já não estão mais com perspectiva, que já pensam que é o final da sua trajetória, que já pensam que esse mal que está nos assolando é o final das nossas vidas, Deus. Mas, Pai, que o Senhor venha entrar no barco de cada vida agora. Que o Senhor Jesus venha entrar no barco de cada família, de cada lar, e venha, Deus, acalmar a tempestade, abaixar o vento, acalmar e assolar, Jesus, cada vida aqui com o seu poder e com a sua bênção, no nome de Jesus. Deus, esses que estão presentes, Pai, levante mulheres e homens aqui nessa manhã, que irão interceder em favor desse país, que irão interceder em favor dessa nação, e que nós sairemos vencedores, e que nós sairemos cheios do Seu Espírito Santo, sairemos vencedores, e sairemos, Jesus, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Espírito Santo, comece a encher aqueles que precisam de renovo. Espírito Santo, eu posso sentir a sua presença nessa manhã. Em nome de Jesus, batiza aqueles que não ainda são batizados com o Teu Espírito. Espírito Santo, começa a renovar projetos e sonhos. Começa a dar sequência no caminhar do barco dos Teus filhos. O Espírito Santo leva os Teus filhos que vieram nessa manhã com uma nova perspectiva, com uma nova visão, com uma nova, Pai, missão nessa terra. Que os Teus filhos irão ganhar almas, que os Teus filhos irão trazer Jesus, e que os Teus filhos irão ser cheios do Teu Espírito Santo e serão renovados, serão transformados. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo. Em nome de Jesus. Pode louvar. Glória a Deus. Espírito Santo, tenha liberdade. Espírito Santo, venha. Venha, Espírito Santo, me transforma. Glória a Deus. Todos cantem um coral.